eu penso que qualquer um de nós defende é a ideia original do Polis. E a ideia original do Polis tinha a ver essencialmente com o seguinte, que é, no caso do Polis do Litoral Rio Formosa, para falar neste que é mais aqui, mais perto de nós, mas também podemos falar do Sudoeste, essencialmente tinha a ver com o seguinte, há que fazer uma intervenção na ria, daí ter-se feito um plano de ordenamento da Ria Formosa aprovado em 2007, que definia os canais principais, onde deve haver navegação, e para que isso acontecesse dentro de determinada regra, tinha que haver dragagens. Estas dragagens permitem a circulação das embarcações, mas permite também a renovação da água. Para quê? Para que quem vive, nomeadamente os viveiros, essa circulação de água faça com que, por exemplo, um estudo que também foi apoiado por nós e que está a ser feito pelo IPMA, permita dizer que em 3 sítios que eles escolheram, que é um perto da Barra Faro-Olhão, outro perto de Olhão e outro perto de Faro, o que está perto da Barra Faro-Olhão pela frequência da água e circulação da água, as amêijoas, além de se desenvolver mais rápido, têm mais qualidade. Portanto, por um lado na questão da economia é melhor circulação de barcos e melhor circulação de água para que haja a renovação e para que quem vive do mar, através de viveiros, neste momento também já há muitos de ostras, tenha mais valor. Por outro lado, pensou-se o seguinte, bom, há aqui determinadas construções, umas ilegais, outras não ilegais, isso é uma questão de difícil classificação, essencialmente porque, ou clandestinas, como às vezes dizem, estão há 30, 40 e 50 anos e outros há mais, ordená-las. Quem vive do mar, ou quem vive naquelas regiões e vive do mar, deve ter direito a uma casa. Acho que ninguém está contra isto, e é o que o Polis definia. O Polis dizia, se não pode estar aqui, tem que se arranjar outro sítio para irem, mas tem que se dar a casa e depois é que se faz a demolição. E o que eventualmente, neste momento, se parece estar a começar a acontecer é o seguinte, o Polis está a chegar ao fim, no tempo do prazo, não há dinheiro para tudo, e parece que se está a querer começar para as demolições. E com dragagens. E eu acho que tem que ser demolições, dragagens, a eventual transferência das pessoas que vivem, ou que têm o direito, como sua primeira habitação das casas, não é demolir primeiro e depois não ter solução, e também outra questão que tem a ver com dotar essas praias, onde eventualmente haja alguma renaturalização ou alguma intervenção, dotar de equipamentos para que as pessoas usufruam da praia. Porque tirar de lá tudo e não nos deixar ir para lá, não vejo grande vantagem nisso. Não queremos riqueza nenhuma. Temos que criar, é como se está a criar ao longo do Algarve, que é, há zonas que não podem ser pisadas. Muito bem. Fazem-se passadiços elevados em madeira, levam-nos até à praia, dá-se um apoio de praia e cria-se as condições para as pessoas estarem na praia. Não é de fora abaixo e ninguém põe aqui os pés. Naturalmente não devemos andar também a destruir toda a duna, mas é possível fazer isto. E o projeto Polis era exatamente isto, era criar riqueza, dar a possibilidade às pessoas criarem riqueza através da ria, com os produtos que tiram da ria, na força de expressão, que conseguem produzir na ria. Quem tem direito a uma casa, quer porque vive lá, ou quer a primeira habitação, ou porque vive do mar, se tiver que ser deslocada, tem que se mesmo fazer uma casa para ir para lá, depois é que se faz a demolição. E qualquer um de nós que não tenha casa na praia, tem que ter a possibilidade de se meter num carro, ter um estacionamento para parar um carro, não é como em alguns sítios que leva horas para poder entrar, um estacionamento para parar o carro, ter a possibilidade de ir para a praia, ter restaurantes, ter apoios de praia, e em alguns casos ter parques de campismo, como deve ser, parques de campismo mesmo, com determinadas regras que a lei impõe. E isso é o que o Polis dizia. O que está a acontecer é que estamos a chegar ao fim, não se fizeram algumas das coisas e está-se eventualmente a caminhar com prioridades não mais condizentes com o que todos nós pretendemos. O que está a fazer não é a jurisdição nossa CCDR, mas os organismos aqui da região têm tentado, em reuniões do Conselho Intersetorial, a ver se conseguimos que haja dinheiro para tudo. E pode, de facto, haver aqui algumas coisas que ficam para trás, eventualmente, passo o exemplo, mas, por exemplo, no caso da Praia de Faro, pode ficar para trás a obra da ponte, o passeio pedonal em madeira lateral àquela estrada, que aquilo é um perigo se alguém andar lá a pé, e o estacionamento cá fora, porquê? Para pessoas ir lá, para o carro, vai descansadinho para a praia e tem sido como está. E provavelmente isso não vai ser feito e devia de ser feito, mas se calhar depois fazem-se demolições e não se fazem dragagens, como nomeadamente da barrinha que está fechada. Quer dizer, isto tem que se ter, é um projeto que tinha inicialmente integrado e de conjunto e que não está a caminhar tão integrado e conjunto como se pretendia, numa perspectiva de que não há verba para se fazer. Hoje, pelas reuniões que temos tido e por algo que vai começar a mexer, a ver-se, acho que temos vantagens grandes, porque aquilo é uma dimensão tão grande, mesmo em termos financeiros, que permite-me dizer o seguinte, não só através de fundos comunitários do Fundo de Coesão, que têm a ver e geridos pelo Ministério da Economia, vão haver, portanto, investimentos quer no Porto de Cruzeiros de Portimão, quer no Porto Comercial de Faro.
já está definido que o Porto de Portimão vai ser essencialmente cruzeiro e o Porto de Faro essencialmente comercial. Tem a ver com as características do Porto, tem a ver com um caminho que já foi percorrido em Portimão e que não foi em Faro, com a acessibilidade ao Porto, com a questão das dragagens, com o calado, e, portanto, é Portimão que vai ser cruzeiro e é Faro que vai ser comercial. Em Faro vai haver um investimento de melhoramento, essencialmente da infraestrutura, conducente à aposta que posso-vos dizer o seguinte: se a memória não me atraiçoa muito, nós já estamos perto dos 300 mil toneladas de exportação saída aqui do Porto, essencialmente cimento. Para o Norte da África, que infelizmente não vai demorar muito mais tempo, porque o Norte da África já percebeu que fazendo lá uma fábrica também produz cimento e, portanto, vão deixar de importar daqui e nós a exportar. Mas tem sido um desenvolvimento muito grande, tornou-se um porto rentável, coisa que nunca foi durante muitos anos, como todos sabemos. Gostaria também de referir nessa questão dos portos, que está já numa fase muito avançada, são questões ambientais, que é o recap da nova doca de Faro. Portanto, que é do outro lado da linha, relativamente à doca, vai ser feita uma nova doca, através da doca pesca. Provavelmente no ano que vem poderá dar-se início a essa obra. Aqui permite-me só fazer uma referência que também há pouco não falei, que é, nós também fizemos um estudo e continuamos a fazer, começou em 2007, comparar o Algarve com mais 13 regiões do Mediterrâneo, não só de Espanha, mas também da Croácia, para compararmos no que diz respeito a taxas de ocupação, o RevPAR, que é o preço por quarto, o número de postos de amarração na questão dos barcos, por isso é que eu me lembrei, a questão da sazonalidade, são cerca de 15 indicadores, e na questão dos postos de amarração nós temos uma característica muito curiosa. Destas regiões, somos a segunda em número de postos de amarração. Mas temos um problema. Um problema é uma forma de expressão, que é, são postos de amarração essencialmente para moradores na região. E nos outros sítios são para pessoas que nos passam, têm aqui o barco um determinado tempo e vão-se embora. Portanto, nós temos é que ter mais lugar, naturalmente temos que ter para os nossos, mas temos que ter mais lugar para este turista, que é um turista normalmente com uma posse grande, que aqui venha, esteja aqui uns dias e faça como nos outros sítios, ou faça até a invernagem do barco, conforme já se faz em Faro, na nave Pegos, em Lagos, na Sopromar, em Vila Real, na Altiber, só para falar em 3 exemplos de empresas que estão a apostar em fundos comunitários e estão a apostar noutra questão da economia do mar que o Algarve tem que apostar, que é na questão da náutica de recreio. Mas a preocupação é de facto essa, ou foi feito um acordo, aquilo é tudo função dos resultados que se obtiver. Se for de facto uma jazida grande de gás muito rentável, a exploração dar-se-á início. Os resultados ou benefícios ou mais-valia para a região, eu não consigo descortinar assim imediatos no acordo que consegui ver. Agora temos, como em tudo na vida nestas questões, os dois lados da face, que é o lado que é a pior coisa que há e o lado que é a melhor coisa que há. E estas coisas muitas vezes, quando se efetivam, caso venha a efetivar, não sei se virá, tem que se encontrar uma solução que crie menos possíveis consequências para a região. Agora, ou de facto é uma coisa muito rentável, que possa dizer-se durante 30, 40, 50 anos o Algarve não tem problemas, ou então eu acho que temos que continuar a preservar o turismo, porque em princípio o sol e a água não sairá daqui tão rapidamente que nos possa deixar com problemas nessa área. O arquiteto Armando Reis, que infelizmente já não está connosco, fez um projeto exatamente para transformar o Bom João, a área comercial e industrial do Bom João, até ao cais comercial, com uma grande marina. Era um projeto que eu penso que em Portugal não há nenhum. O único que Portugal teve alguma coisa parecida foi Macau, quando ainda era Portugal, porque tinha uma componente, não era uma componente de grande densidade de construção, mas tinha alguma construção, mas tinha muitos equipamentos ligados à náutica e tinha também um casino na perspectiva de rentabilizar mais a ideia. Isso foi apresentado a autarcas que concorreram para a Câmara em determinada altura, que tiveram várias reuniões ainda com o IPTM. O IPTM ainda avançou com um estudo da possibilidade de criar via IPTM, fazer o estudo para ver se era possível. Não andou mais. O que posso dizer sobre isso é o seguinte:
À semelhança da outra fase da DOCA, o que vai ser aberto é um concurso para privados concorrerem. Portanto, não há mais a possibilidade em Portugal, na situação em que, pelo menos, em que estamos nos próximos anos, do dinheiro público ser enfiado, entre aspas, apostado ou investido nessas infraestruturas. Acredito que se houver um município, conjuntamente com, neste caso, tenho aqui algumas dúvidas, mas era bom que fosse a área portuária de Sines do Algarve em conjunto, fizerem pelo menos o estudo, que é possível encontrar investidores, porque nós temos na ria quase que uma marina logo natural, ou seja, a partir do momento em que se entrar aqui dentro já estamos descansados. E, portanto, temos ali uma outra característica curiosa naquele terreno, que é um terreno com alguma poluição acumulada ao longo dos anos, e, portanto, o valor que aquilo tem, aquele bocado que ali está, é um valor, em termos ambientais e de biodiversidade, muito fraco. Portanto, não será difícil apostar nisso. O grande problema é que ter-se-ia que tirar dali aquelas lamas, eu não sei para onde é que tinham que ir. Penso que provavelmente não poderiam ser despejadas no mar devido à sua poluição, teriam que ir para algo como um aterro que se fizesse de propósito para resolver essa situação. Agora, se o município, em conjunto com a área portuária de Sines e do Algarve, pelo menos no que diz respeito ao projeto, quiserem avançar, acredito que com um projeto, ou pelo menos anteprojeto e depois quem concorre o acaba, que será possível e era desejável para o Algarve. Eu o que tenho tentado fazer, nós aprovámos numa empresa de Lagos, que há bocado referi, que é só para o mar, uma nova filosofia no que diz respeito à manutenção de barcos, que eles são um investimento de 2,4 milhões de euros, 1,8 milhões de sistema de incentivos, essencialmente vão ter a possibilidade de, não muitos quartos, mas vão ter a possibilidade de quem vende barco poder estar ali uns dias enquanto o barco é reparado. A maior loja náutica do país, 1000 metros quadrados de loja náutica, e tem 8 valências de reparação de barcos, desde eletricidade, carpintaria, serralharia, fibra, pintura, aquilo, tudo Lagos. Já está e é inaugurado, mais de 3, 4 meses é inaugurado. E o que estou a tentar, e há bocado, por acaso falei nas 3 que estou a tentar em Faro, na AFPEGOS, que tenha a mesma filosofia, já começou um arquiteto a trabalhar no assunto, e quer que em Vila Real se faça o mesmo, ou seja, que nós tenhamos no Algarve, em 3 zonas perfeitamente distintas, a possibilidade de qualquer que seja a embarcação, e eventualmente até à volta dos 25 metros, poder aqui vir para ser reparada, e as pessoas estão descansadas, têm apoio, têm tudo. Que é uma área que nós temos que apostar, como há bocado referi, e, portanto, essa é uma coisa de outra dimensão, até porque o que se pensava era fazer uma dota para veleiros, para grandes veleiros, uma coisa que não existe no Algarve. Nem Marina de Vila Moura nada dava resposta ao que se pretendia aqui. Em princípio, vão haver 2 caminhos, o caminho das empresas e o caminho das entidades públicas, municípios. Os municípios poderão fazer alguma regeneração urbana, através de estratégias ligadas às denominadas ARUs, que é áreas de reabilitação urbana. Portanto, há como que uma restrição obrigatória, que é só dentro dessas ARUs é que é possível fazer essa reabilitação, e é possível, como há pouco referi, que o Jéssica, no próximo quadro comunitário, ou posso chamar outro nome, mas pronto, para se ter ideia do que é, também permite aos empresários apostar na reabilitação de habitação, portanto, urbana em habitação, que não é possível neste quadro agora. E, portanto, serão eventualmente os 2 caminhos possíveis. Os empresários claramente através do que eu estou a referir, vai ser um fundo com capitais de fundos comunitários e capitais do Banco Europeu de Investimento, em princípio deve-se manter a mesma filosofia, que tem depois uma tipologia possível de candidaturas e depois são analisadas as candidaturas em função do projeto, lá o seu plano de negócios, a empresa naturalmente tem que ter capitais próprios, há uma análise técnica ou financeira, se assim se poderá dizer, que é feita para perceber se tem, desculpem-me o termo, tem pernas para andar a candidatura e que há retorno, conforme há pouco referi. E, portanto, ligado a esta regeneração, ou reabilitação urbana, há aqui outra oportunidade um pouco mais enviesada, que é a questão da eficiência energética. Porque, inicialmente, a Europa queria que a eficiência energética fosse só sistemas, por exemplo, solares, não é? E o que Portugal conseguiu é que não. A envolvente do edifício, toda ela pode ter uma aposta para a eficiência energética. Como sabem, a eficiência energética não é só com painéis solares, pode-se fazer com a substituição dos vãos, a própria parede, o próprio telhado, e, portanto, todas essas questões são possíveis num projeto de eficiência energética
avançar. O que é que naturalmente é obrigatório, tal como eu há bocado referi na questão das metas e dos objetivos, que é, tem que se fazer a análise do edifício em termos térmicos, classificá-lo, apresenta-se um projeto para pular pelo menos 2 níveis no que diz respeito à eficiência energética e depois de estar feito tem que haver uma auditoria para verificar que isso foi atingido. Foi atingido, tem o benefício. Não foi atingido, não tem o benefício. Identificaram-se várias aldeias por todo o Barrocal e Serra da Algarvia, provavelmente as históricas, e fez um estudo para perceber o que é que se tinha que apostar nessas aldeias para que as pessoas não viessem para o litoral. Acabou esse quadro comunitário em 2007 e nunca mais se investiu nada nessas aldeias. Provavelmente Tentavira poderia ter essa componente, o que eu também percebi e achava interessante. Acho que se perdeu uma boa oportunidade, vou-lhe explicar porquê. Porque o QCA3 no Algarve teve 845 milhões de euros, para o mesmo período que nós tivemos agora 175 milhões e que para o próximo vamos ter 318. Portanto, nessa altura, tínhamos tido dinheiro exatamente para que esse projeto tivesse sido concretizado. Hoje, acho que muito dificilmente conseguimos fazer isso, até porque a própria Comissão Europeia hoje não aceita que hajam intervenções no edificado, a não ser na componente que referi, a alguma reabilitação e na questão da eficiência energética. E casos muito pontuais e muito explicados e muito definidos. Nesse QCA3, que terminou em 2007, havia muito dinheiro que isso podia ter feito. Eu também não estava lá, podem ter havido razões para não terem feito, mas à partida parece-me que foi uma oportunidade perdida. Sendo nós, como há pouco referi, uma região que só tem 0,45% do PIB em aposta na transferência de conhecimento do IDT, e sendo a média do país 1,5, e há bocado esqueci-me de dizer uma coisa, que o objetivo que se pretende atingir é 3, uma das questões que estão lá perfeitamente expressas é um nome novo que foi dado por esse perito, na conversa, no trabalho que fizemos, que é o DUI. O DUI, em inglês, quer dizer Doing, Using, Interacting. Ou seja, é fazendo e interagindo entre as empresas que nós temos que também apostar no Algarve. Porque não havendo a garantia que vai haver transferência de conhecimento necessária para a criação de riqueza, temos que pôr as empresas entre elas também, de facto, a interagir e a passar conhecimento. Até também possível, como é evidente. E algo parecido que já começámos a fazer, mas como embrião, houve uma candidatura que Lolé apresentou conjuntamente com a Universidade, nas três loteamentos industriais que há entre Lolé e a Via do Infante, um projeto que tem a ver com o seguinte, tem a ver com todas essas empresas criarem um condomínio conjunto, haver uma gestão conjunta daquela área, e na primeira reunião que houve, aconteceu uma coisa curiosa. Houve empresas que, apesar de estarem perto umas das outras, não sabiam o que cada uma fazia e andavam a comprar produtos a outras empresas no norte do país ou até fora de Portugal, que não tinham ao lado. E, portanto, essa é uma coisa que nós, de facto, temos que fazer no Algarve, que é o tal Doing, Using, Interacting. Eu costumo dizer o seguinte, que há muitas mais freguesias do que a gente diz. Porque cada um tem a sua freguesia. E, portanto, o que nós podemos dizer relativamente a isso é o seguinte, em primeiro lugar, no próximo quadro comunitário de apoio, vai haver como que a figura do gestor do projeto. Ou seja, quando um projeto é entregue, se for para o FEDER e a FSE vem para nós, se for para a Agricultura e Pescas vai para a entidade nacional, mas depois é informada aqui pela Direção-Geral de Agricultura e Pescas, e depois temos que definir, dizer, esta pessoa é responsável a partir de agora por este projeto, para que ele funcione e que tenha resultados. Portanto, essa é uma figura nova que é criada. Naturalmente, nós não temos o poder de obrigar a dar pareceres, mas uma das coisas que criámos neste quadro comunitário aqui no Algarve foi o seguinte, estou a falar de FEDER, portanto, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, já vou falar alguma coisa sobre agricultura, não tenho conhecimento como tenho nesta área, que é a área que eu todos os dias trabalho, mas para lhe dizer o seguinte, no que diz respeito ao sistema de incentivos de empresas, nenhum projeto era aprovado sem ter pelo menos uma aprovação prévia. Essa questão de candidaturas sem haver aprovação, sequer uma aprovação prévia, pode correr-se o risco de não ser aprovado. E, portanto, ou tinha uma aprovação prévia ou já estava licenciado. E, portanto, essa questão era a montante resolvida e não fazer a candidatura e seguir resolver os problemas. Também temos que perceber que pode não resultar. A questão das 20 e tal entidades é, de facto, uma questão que é inaceitável. Nesse sentido, tenho-lhes dito o seguinte, não, ou posso-lhes dizer o seguinte, não no que diz respeito a fundos comunitários, mas eu já fiz propostas, essencialmente às duas tutelas que tenho hoje, que é a presença do Conselho de Ministros e o Ministério do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia, no sentido de, na região, haver concentração de serviços para que não haja exatamente o que acabou de referir. Eu vou-lhe dar um exemplo. Vamos outra vez aqui para uma coisa aqui da Colatra.
e depois podemos ir uma para Crença, que é, houve determinadas intervenções, nomeadamente uma na culatra de um heliporto, feito para a população, e outra em Crença de um olival, que, por terem eventualmente irregularidades ou ilegalidades, como quisermos chamar, em função do que estamos aqui a tentar analisar, foram, em qualquer uma delas, no mínimo 7 entidades fazer uma inspeção. Ora, 7 entidades, no mínimo são 7 pessoas, mas nunca vai ser um sozinho, vão sempre 2, são 14. Têm que se deslocar. Ou seja, as pessoas dizem, só estou ali uma hora. Não, é uma vez 7, são 7 entidades. E isso custa muito dinheiro ao país. O que é que eu propus? Não está ainda decidido, que é, nomeadamente na área do ordenamento e do ambiente, que há pelo menos mais 2 entidades na região, que é o ICNF e a APA-RH, que os serviços na região ficassem dentro da CCDR, porque quando saía só um parceiro único. Senão acontece o seguinte, nós hoje temos a competência de respeito à Reserva Ecológica Nacional, mas em algumas áreas, nomeadamente nas zonas chamadas, ou que tenham alguma água, por exemplo, linhas de água, ribeiros ou zonas costeiras, há um parceiro que é obrigatório também da APA, a RH. Então o que é que acontece? Nós dizemos o seguinte, bom, de acordo com o que está aqui na Reserva Ecológica Nacional, não pode construir. E a pessoa recebe uma carta a dizer o seguinte, a CCDR diz que não pode, a APA diz que pode, mas o não vale mais que o sim. Isto não pode ir para as pessoas assim. Ninguém entende isto. A competência para dizer se é possível ou não fazer uma determinada intervenção na Reserva Ecológica Nacional e, portanto, só aí é que poderemos ter que dar um parecer, se for nessa zona. Portanto, se tiver uma zona já definida e que saiba que não é REN, não temos nada. Se for REN, tem que nos ir. Nós depois temos um decreto-lei e uma portaria que define por classe de espaço o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Eu, por exemplo, há coisas que discordo e que temos lutado muito nesse sentido, que é, nós temos zonas agrícolas no Algarve, claramente agrícolas, definidas como agrícolas, onde não se pode fazer estufas. Eu tenho alguma dificuldade em perceber estas coisas, mas pronto, temos lutado para que isso se mude. Dia 20 vão haver reuniões com as 5 CCDRs e a Direção-Geral do Território, a APA e a RH, no sentido de ver se alguns destes critérios podem começar a ser aferidos e alterados, porque se é agrícola, tem que conseguir fazer agricultura. Nós temos terrenos agrícolas no Algarve onde não podemos fazer agricultura, porque também são concomitantemente Reserva Ecológica Nacional, e lá disto não pode ter estruturas ligeiras, vamos ver, estufas. Mas é verdade, mas temos que combater isto. O turismo agrícola é uma das áreas que nos pode ajudar a combater a sazonalidade. Portanto, é um nicho de turismo que nós, havendo candidaturas e que se enquadrem na questão dos avisos que vão ser abertos, terá todo o financiamento. Agora, de facto, apoio jurídico, nós temos uma direção de serviços de apoio jurídico, mas é às autarquias locais. Às autarquias locais, ou seja, as câmaras podem recorrer à CCDR para algum esclarecimento, a uma questão que tenham dúvidas, mas dar apoio jurídico ao privado não é a nossa missão nem a nossa atribuição. E aproveito para explicar aqui uma alteração grande que fizemos desde que para ali fomos. O Algarve, em março de 2012, tinha 33% de taxa de execução no sistema de incentivos às empresas e era a 4ª região do país em termos de taxa de execução. Neste momento, temos 85% de taxa de execução e somos a primeira do país. Quantos por cento? 85%. Ora, isto faz-se com muito trabalho, essencialmente com o seguinte. Uma das questões que achei tinham mesmo que acontecer era o Estado, portanto, esta autoridade de gestão não pode estar sentada numa secretária à espera que lhe batam à porta. Então, a partir dessa altura, todas as semanas, nós temos técnicos nossos a visitar empresas que têm projetos no nosso programa operacional. Nós não fazemos candidaturas, dando aqui resposta ao Manuel Luís, mas prestamos o apoio todo necessário a que elas se façam. Também tenho que confessar que não é muito fácil apresentar candidaturas. O que é que neste quadro vai haver diferente dos anteriores? Primeiro que tudo, por exemplo, hoje, se uma determinada entidade, quer individual, quer coletiva, apresentar uma candidatura, apresenta uns documentos. Se apresentar 10, tem que apresentar novamente os mesmos documentos. A partir de agora já não é assim. Há como que desculpem-me o termo, um cadastro. Quando a primeira vez que lá introduz os dados, aquele número fica lá e os documentos já não se têm que apresentar, já lá estão. Portanto, essa é a primeira simplificação, só se apresenta uma vez. Vai haver um balcão único, ou seja, todas as candidaturas são entregues no mesmo balcão, e depois há um determinado, que nós chamamos de back-office, que distribui para as instituições, onde vai para o tal gestor do processo, que tem que acompanhar
o processo e temos prazos muito apertados. Neste quadro comunitário nós temos 60 dias para aprovar ou para chumbar candidaturas, sob pena, como disse há pouco, de me cortarem a cabeça, que é o gestor que tem que responder, porque temos objetivos e se não os cumprirmos, rua vem a outro. Da CCDR. Neste caso é o da CCDR, nos outros programas operacionais serão os gestores que tiverem. Portanto, os programas operacionais são presidentes da CCDR, programas temáticos são os gestores que estão a ser definidos neste momento. Hoje até foi publicado já quem é a autoridade de gestão do PDR, que é o Plano de Desenvolvimento Rural, tem a ver com a agricultura. Foram hoje publicadas, é uma gestora adjunta, 4 secretárias técnicas e um secretário técnico. Foi publicado na agricultura, já sabe quem são. E, portanto, o que eu entendo que nesta questão deve haver é, por escrito, peçam as reuniões, peçam os esclarecimentos e tentem obter sempre por escrito tudo o que vão junto destas entidades. As entidades, em alguns casos, poderão não fazer o projeto, mas têm que elucidar, esclarecer tudo o que devem fazer. O que nós vamos fazer na CCDR, depois do programa operacional estar aprovado e estarem estabilizados os regulamentos, como há pouco referi, vamos ter sessões de esclarecimento por todos os concelhos do Algarve, dentro da nossa área de atuação, e iremos fomentar que noutros fundos comunitários façam exatamente o mesmo. Não vamos fazer candidaturas, mas vamos dizer como é que podem ser feitas e vamos ajudar a que isso aconteça.